Olá, eu sou Ana Gilda, sou psicopedagoga, pedagoga, professora e especialista no atendimento ao TEA, TDAH, deficiência intelectual e colocação das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho formal. E venho aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a deficiência intelectual. O tema de hoje é deficiência intelectual, o que toda família precisa saber. É uma forma da gente estar vindo aqui trazendo algumas experiências, alguns suportes para que as famílias conheçam melhor a partir do diagnóstico recebido. Quando a família recebe o diagnóstico de deficiência intelectual, muitas das vezes a pessoa não sabe o que fazer primeiro, o que eu devo fazer primeiro. Bom, com o diagnóstico de deficiência intelectual, a primeira coisa a fazer é buscar os suportes adequados. Uma conversa com o pediatra. A partir daí, o pediatra vai poder estar indicando quais as terapias mais importantes para aquela fase do indivíduo. Muitas das vezes, quando acontece o diagnóstico da deficiência intelectual, o indivíduo já está na fase escolar. Isso acontece quando na deficiência intelectual leve, porque aí aparecem mesmo as dificuldades na hora da alfabetização, na socialização e muitas das vezes na hora do cumprimento de regras, já num grupo maior. Porque em família, muitas das vezes, a criança está ali com os adultos e não aparecem muitas coisas. Por quê? A deficiência intelectual, ela prejudica o indivíduo tanto na parte social quanto na parte cognitiva. E quando vem o diagnóstico da deficiência intelectual, ele pode vir como deficiência intelectual leve, moderado, profundo e severo. Quando na deficiência intelectual leve, o indivíduo ele é capaz de fazer, agir normalmente, ter os contatos necessários para a vida dele, ele vai estudar, aprende a ler, escrever, tem uma vida social tranquila, é um indivíduo que pode vir a se casar e frequentar a faculdade, inclusive, desde que ele tenha todos os suportes necessários durante a vida para que ele possa desenvolver suas capacidades. Quando na deficiência intelectual moderada, muitas das vezes esta pessoa também pode aprender a ler e escrever, claro, com bastante suporte nesta área, principalmente com esta dificuldade que ele vai ter mais na área cognitiva, na área da abstração, trabalhar bastante com o concreto com essa pessoa, e ela sim pode ser capaz de aprender a ler e escrever. E é um indivíduo com grande possibilidade de sucesso na área da música, da expressão, no teatro, na musicalidade, principalmente nas percussões, no trato com o instrumento. É um indivíduo muito propenso a gostar de esportes, então todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas devem ser incentivadas a praticar o esporte. E esses indivíduos com deficiência intelectual moderada podem ter grande sucesso nessa área esportiva. E a gente fala muito também da questão da socialização. O indivíduo com deficiência intelectual moderada, ele tem mais dificuldade ali em tomadas de decisão, na lida com o dinheiro, não tem ali aquelas malícias que precisa para o mundo adulto. Então é um indivíduo que precisa ser acompanhado por outras pessoas. Não o tempo todo, mas em pequenos suportes para que ele tenha sucesso durante a vida. Na deficiência intelectual severa, o indivíduo, sim, é bastante dependente, precisa do suporte o tempo todo, são pessoas com muita dificuldade na comunicação, alguns, assim, a gente tem mesmo ali uma interpretação muito da família mesmo, quem lida com a pessoa diariamente é que consegue estar vendo se esse indivíduo está contente, se ele está satisfeito, se ele está com frio, com fome. É um indivíduo bastante dependente. Na deficiência intelectual profunda, conforme já nos diz pela própria classificação dessa deficiência, é um indivíduo completamente dependente e que necessita de muito suporte durante a vida. E estes indivíduos vão se beneficiar muito da fisioterapia e também do contato com pessoas ali do seu entorno, para que ele se sinta seguro do lugar que ele ocupa neste mundo. Dizendo assim, cabe-nos também com responsabilidade dizer que a gente não deve trabalhar, não devemos viver com o diagnóstico. Nós devemos viver com a pessoa. Quando a gente diz das possibilidades de um e de outro, isso não limita somente a este
pedaço da vida. Para alguns indivíduos com mais incentivo, com mais buscas, né, familiares, com as possibilidades que as terapias podem trazer, os indivíduos podem fazer muito mais por si e nos surpreender, né, uma vez que ser humano tem limites? Nenhum ser humano tem limites. E é isso que a gente vem trazer. Precisamos conhecer a deficiência intelectual, precisamos conhecer sobre o diagnóstico, sim, mas também não podemos nos limitar ao diagnóstico da pessoa. Quanto mais incentivo essa pessoa tiver, quanto mais buscas a família tiver condições de fazer por essa pessoa, trazendo muitas possibilidades, mais sucesso essa pessoa terá durante a vida. Como ser produtivo, né, terá sucesso na área social, na área da saúde, da educação. Porque quando falamos da pessoa com deficiência intelectual, devemos levar em conta que teremos bebezinhos com deficiência intelectual, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual. Muitas vezes a pessoa acha, né, nasceu com deficiência intelectual, vai ser criança para sempre. Embora muitas das pessoas com deficiência tenham sua dificuldade em acompanhar tudo, em fazer as buscativas como nós, né, devemos respeitar o desenvolvimento biológico dessa pessoa, cronológico dessa pessoa. É a criança com deficiência intelectual, o pré-adolescente, com todas as suas questões da pré-adolescência, posteriormente da adolescência, da juventude, da vida adulta e da velhice. Então, cada uma destas fases, dessas etapas de vida, necessita de um tipo de acompanhamento, de um tipo de suporte, tanto na área social, quanto educacional, quanto na área da saúde. Então, nós precisamos ter a atenção para todas essas fases da pessoa. Hoje a gente vê a busca das pessoas, né, dos familiares, em estar conhecendo, sabendo um pouco mais sobre a área da deficiência, até para que possam atuar muito mais, possam estar onde essas pessoas têm o direito de estar, que é em todos os lugares. Quando a gente diz, né, da pessoa com deficiência, a gente não quer limitar, não. Mas se a gente conhece um pouco mais, a gente sabe muito mais como lidar. Até de uma fala, né? Se eu conheço, eu trago para o meu convívio. E muitas das vezes, quando eu desconheço como lidar com essa pessoa, eu acabo me isolando e isolando essa pessoa. Então, a busca por conhecimento, ela nos traz também para a vida, para o mundo desta pessoa. E dizer desses suportes todos que essa pessoa precisa, desde lá da infância, com as terapias. Esse indivíduo, né, com deficiência intelectual, ele se beneficia e muito dos tratamentos de fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, do acompanhamento neuropediátrico e depois neurológico. E esse indivíduo também, ele pode se beneficiar e muito das terapias integrativas, que traz para esse indivíduo muitos temas, tanto da saúde física quanto mental, social, e faz com que ele se desenvolva muito mais. Então, capacitar a pessoa é oferecer a ela muitos suportes para que ela possa se adequar e viver melhor no mundo que nós apresentamos para essa pessoa. Então, hoje a gente inicia aqui essa conversa, a gente vai se aprofundar mais nas questões do TDAH, do autismo, da deficiência intelectual em todos os seus níveis, né? Na deficiência intelectual leve, moderada, severa e profunda. E nós estamos aí, né, com vários temas a serem desenvolvidos e podemos aqui, né, também estar acolhendo os temas que vocês acham que pode ser interessante para nosso bate-papo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, sigam o meu canal, curtam, compartilhem com seus amigos e eu agradeço muito para quem ficou até agora. Teremos mais assuntos para serem tratados aqui. Muito obrigada!